Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Prezados ouvintes e seguidores da Rádio Divulgar.net. É com grande satisfação que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 176 com o tema Necessidade do Bem. Quem vai conduzir o nosso estudo de hoje é Tati. É com você, Tati. Bom estudo e boas reflexões. Olá, ouvintes da web rádio Divulgar.net. Eu sou a Tati, integrante do grupo Divulgar Doutrina Espírita, que mantém essa web rádio com muito amor e empenho para vocês. Hoje, dando continuidade ao projeto Jesus por Emmanuel, vamos fazer uma leitura do capítulo 176 do livro Fonte Viva. E logo após a leitura, vamos tecer alguns comentários. A leitura inicia assim. Capítulo 176, Necessidade do Bem. E como todo texto do livro Fonte Viva, começamos com um pequeno trecho do Evangelho. Nesse caso, o trecho é uma fala de Paulo, que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 24, e fala o seguinte: E consideremo-nos uns aos outros, nos estimularmos a caridade e as boas obras. Paulo, Hebreus 10, 24. Aqui Emmanuel começa suas considerações acerca deste trecho do Evangelho da seguinte forma: muitas instituições da vida cristã, respeitáveis por seus programas e fundamentos, sofrem prejuízos incalculáveis em razão da leviandade com que muitos companheiros se observam uns aos outros. Aqui comenta-se o passado desairoso de quem hoje procura recuperar-se dignamente. Ali, pequenos gestos infelizes são analisados através das escuras lentes do sarcasmo e da crítica. A censura e a reprovação indiscriminadas, todavia, derramam-se na família de ideal, como chuva de corrosivos na plantação, aniquilando germes, destruindo flores viçosas e envenenando frutos destinados aos celeiros do progresso comum. Nunca é demais repetir a necessidade de perdão, bondade e otimismo em nossas fileiras e atividades. Lembremos-nos de que, com o nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor do que ontem, e tudo amanhã será melhor que hoje. O mal em qualquer circunstância é desarmonia à frente da lei e todo desequilíbrio redunda em dificuldade e sofrimento. Examinemo-nos mutuamente, acendendo a luz da fraternidade para que a fraternidade nos clareie os destinos. Sem perseverança no bem, não há caminho para a felicidade. Por isso mesmo, recomendou-nos o apóstolo Paulo. E consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras, porque somente nessa diretriz estaremos servindo à construção do reino do amor. Bom, esta foi a reflexão de Emmanuel acerca do trecho que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 24. E Emmanuel, acho que foi muito claro e muito objetivo nessa reflexão que ele nos deixou. E durante essa leitura, não tem como a gente não trazer à memória, não emendar logo no texto do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra de Allan Kardec, que constitui as obras básicas do Espiritismo. E lá no capítulo 17, que tem por nome Sedes Perfeitos, no item O Homem de Bem, que logo em seu início nos deixa a seguinte mensagem: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Repetindo, se fez todo o bem que podia. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez ao outrem tudo o que desejara lhe fizessem.
acho que conclui bem a reflexão de Emmanuel, né? Ou seja, para mim essa mensagem de hoje é para nos fazer lembrar algumas regrinhas básicas, eu diria regrinhas até mesmo de comportamento que Jesus nos deixou, que a gente tem decorado de cor e salteado, mas que muitas vezes a gente não traz à prática, né? São regrinhas tais como fazer com o outro aquilo que você gostaria de receber, ou aquela, né, de fazer bem sem olhar a quem. E não só para lembrar essas palavras de Jesus, né, mas principalmente colocá-las em prática, pois não adianta você ter decorado todo o Evangelho de Jesus, saber contar toda a historinha, todo o caminho que ele percorreu e ter na ponta das línguas as obras básicas do Espiritismo, todas as leis divinas, ser PhD e mestre em Espiritismo e não trazer a teoria prática. De nada valem palavras, serão apenas palavras ao vento, não é isso? Esse texto de Emmanuel, para quem é novo no Espiritismo, ele nos fala principalmente da fraternidade e da caridade moral, né? Se você é novo no Espiritismo, eu recomendo fortemente que você faça uso de um site chamado Kardecpedia. É www.kardecpedia.com. Porque esses assuntos que você se interessa mais, você pode digitar lá na busca caridade moral e vai ter todos os textos em que Kardec cita algo sobre a caridade moral. Então ela nos ajuda imensamente nos estudos, né? Mas lembre-se, não fiquem nos estudos, só nos estudos, vamos trazer a prática. E falando em caridade, né, a gente relembra aqui mais uma obra básica. No Livro dos Espíritos, na questão 886, Livro dos Espíritos também escrito por Allan Kardec. E lá neste livro, na questão 886, Allan Kardec perguntou para os espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E responderam os espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Vamos ler de novo. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Aí completa um comentáriozinho logo abaixo. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Indulgência para as imperfeições. Precisamos ser mais compreensivos para com o próximo, tentar entender o seu lado, entender as pedras pelas quais essa pessoa passou pelo caminho, ouvir os outros lados das histórias, ao invés de apenas criticar, apontar dedos, contar uma piadinha aqui ou ali, rir quando essa pessoa cai, né? Ao invés de fazer isso, de criticar, bora tentar conversar, dialogar, deixar claro o que incomodou a você, o que incomodou o outro, o que poderia ser feito diferente, tentar pensar em outras possibilidades, tentar compreender, né, a outra pessoa. Eu trago sempre assim um exemplo de que a gente sempre tem alguém fofoqueiro no nosso convívio. Alguém, mas aquela pessoa fofoqueira, aquela fofoca que te deixa assim, né? Você mal entra num ambiente, a pessoa já te chama de um lado pra te contar uma fofoca de alguém. Você já pensou se essa pessoa, ela não tem na fofoca ali um único meio de chegar nas pessoas? Você já tentou trazer outras conversas para essa pessoa? Você já tentou ver se ela tem algum seriado de TV, alguma leitura, alguma coisa ali que seja comum com você, além de que ela possa te trazer além da fofoca? Às vezes essa pessoa só conhece este caminho. Ela está neste caminho porque ela só conhece esse caminho, o da fofoca, o de criticar o outro, de trazer ali um deslize que o coleguinha cometeu, né? Então, se a gente começar a trazer outros caminhos para essas pessoas,
A gente pode descobrir ali várias coisas positivas que as pessoas têm e não demonstram, porque elas só conhecem aquele caminho, então elas só estão ali naquele caminho seguro para elas, estão acomodadas naquela situação. E vamos deixar aqui um ponto bem claro: indulgência para as imperfeições dos outros não quer dizer que a gente vai apenas aturar aquela pessoa. Não, gente, a gente tem que entender aquela pessoa, não é aturar. Se você diz que compreendeu tal atitude de uma pessoa, mas quando chega ao lado dessa pessoa você faz um enorme esforço, você fica extremamente irritado, está ali mesmo de má vontade, você apenas está enganando a si mesmo e ao seu próximo. Você não compreendeu a atitude dessa pessoa, nem a perdoou. Apenas está aturando, fazendo ali um papel de bom moço e, diga-se de passagem, com certo esforço, né? Mas não se sinta assim pior das pessoas, não é este o caso. Não estamos aqui para julgar e apenas existem algumas situações com as quais ainda não temos luz suficiente, energia suficiente para lidar com aquela situação naquele momento. Somos seres humanos, somos seres muito complexos. E atualmente está na moda dizer que existem certas situações tóxicas, né? Então tem certas situações que são tão tóxicas que a sua luz ainda não é suficiente para conseguir ali dirimir nem um pouquinho daquela toxicidade. Calma, estamos caminhando. O importante é sempre estar tentando fazer o melhor do que ontem, e não desistir. Não deixar que suas desculpas para não fazer o bem sejam maior do que a sua vontade. É tipo quando você se voluntaria para qualquer coisa na vida. Você vai se voluntaria no seu centro espírita e fica lá encostado na parede, com a maior má vontade, esperando que lhe dê uma função. Você não corre atrás, você não quer ser voluntário. Você está ali por uma obrigação que você criou na sua cabeça. Você já tem uma desculpa na ponta da língua se a pessoa vem lhe pedir um auxílio. Você já tem na ponta da língua: eu não sei fazer isso. Eu não estou aqui para isso. Vamos parar para pensar, né? Se estamos realmente fazendo tudo o possível e com boa vontade. A gente tem que aprender que na inércia, parado, não tem evolução. Precisamos de provas e desafios, e a cada prova superada, a gente não pode esperar algo mais fácil. No videogame, quando você joga um videogame, quando você passa de nível, vem o quê? Vem umas provas bem piores. Então, sempre que a gente passar para um nível um pouco maior, a gente tem que ter desafios compatíveis com aquele nível maior. Deus não vai te dar um fardo maior do que aquele que você possa suportar. Então, se sinta grato por aquele desafio. É por isso também que a gente precisa trazer à prática os ensinamentos do Evangelho, da doutrina espírita, tendo em mente sempre que somos todos aprendizes, que vivemos em um mundo de provas e expiações, e seres ainda, estamos todos em evolução, todos oscilamos entre dias bons e dias ruins. Todos ainda temos que trabalhar muito nosso egoísmo, nossa vaidade, nossas prepotências. Nosso modelo ideal sempre deve ser a conduta do Cristo. Porém, não podemos pular etapas, não podemos querer virar guias espirituais se ainda estamos encarnados no mundo de provas e expiações. Ainda estamos em evolução. E embora muitos duvidem dessa evolução, já evoluímos muito, eu diria muito mesmo. Basta lembrar que não faz muito tempo atrás, a vingança era um direito garantido. A honra de uma família era lavada com sangue e era algo aceitável, normal, habitual. Era o nosso piloto automático. E aqui a gente constata, né, que evoluímos, que nosso piloto automático está ficando mais generoso, mais misericordioso, mais indulgente, não é? A gente não pensa mais assim na vingança: aconteceu alguma coisa, eu vou me vingar. Você já começa a pesar ali algumas coisas nessa balança. E atualmente a gente está num momento em que passamos por um momento de, digamos assim, de intolerância para com o modo de pensar de nossos irmãos. Creio que estamos ainda passando por este momento, que a pandemia assim meio que aflorou um pouco mais, mas já próximos do fim desse momento.
porque hoje em dia a gente já consegue visualizar a abertura para o diálogo. Hoje estamos discutindo coisas que apenas eram aceitas e tidas como naturais. Não só o caso do direito de vingança, mas fala aqui dos comportamentos preconceituosos, em todos os seus níveis, de comportamentos machistas. Hoje falamos muito já de gatilhos emocionais. Ou seja, nós já aprendemos que determinadas situações são estímulos que podem levar a uma determinada resposta ali automática, uma resposta mental sua que é automática, que remete a determinadas situações, experiências e emoções que vocês ainda não conseguem, que nós não conseguimos superar ou não conseguimos ali naquele momento lidar, que ainda se impõe como um obstáculo em nossa jornada. Ou seja, já conseguimos identificar, e identificando nós conseguimos nos trabalhar melhor para que pouco a pouco possamos superar determinadas situações. Tenhamos sempre em mente fazer todo o bem que nos seja possível. Ainda não estamos no nível de um Chico Xavier, de uma Irmã Dulce, de um Francisco de Assis. Ainda chegaremos lá. Ainda estamos no caminho, né? Ainda estamos nos conhecendo. Precisamos nos conhecer para saber qual o melhor que podemos oferecer hoje. Saber o que naquele momento eu sou capaz de lidar. Saber se minha energia naquele dia está mais positiva do que a energia negativa daquela situação. Precisamos pôr o nosso melhor em prática. Necessitamos fazer todo o bem que nos seja possível, para que se torne a nossa rotina, nosso hábito, e fazer o bem seja o nosso piloto automático. Que não nos permitamos a autossabotagem, que sempre que aparecer dúvidas se devo fazer o bem, lembrar que isso é uma autossabotagem. Fazer o bem sempre deve ser a sua prioridade. Repito, não deixe as suas desculpas serem maior do que a sua vontade. Bom, fico por aqui, esperando que possam ter aproveitado a leitura de Emmanuel, e deixo aqui quem quiser complementar a leitura. O próprio Emmanuel repete essa fala de Paulo, que está em Hebreus capítulo 10, versículo 24, em outros livros, e falando em outros pontos de vista, né? No livro Ceifa de Luz, no capítulo 43, está sobre o título No Exame Recíproco. No livro Segue-me, no capítulo 22, está sob o título O Amor Puro. No livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 116, Na Execução do Melhor. Mas acima de tudo, não vamos ficar só no estudo, vamos à prática. E que em nossa jornada não nos falte bons hábitos, que não nos falte zelo e cuidado para com o outro e consigo mesmo. Bom, eu fico por aqui. Tati, para o divulgar.net. Tchau, tchau. Agradecemos a Tati pelo estudo e pelos esclarecimentos. Esperamos ter contribuído com os nossos ouvintes e seguidores com esta bela mensagem do livro Fonte Viva, capítulo 176. Amanhã estudaremos o capítulo 177 com o tema Riqueza para o Céu. Quem conduzirá o nosso estudo de amanhã é a nossa companheira Isabela Martins. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação, assim como as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Muita paz a todos.